Apoio Cultural. Santa Casa Saúde. Seu bem-estar em todos os nossos planos. Alto Posto Berrantão, 24 horas com você. Alô, telespectador da TV Barretos, seja bem-vindo ao programa Quero Saber. O programa Quero Saber é feito com muito carinho para o seu conhecimento e entretenimento. Esta é a proposta de nosso programa. Primeiramente, vamos abrir espaço para os nossos apoiadores culturais e, em seguida, apresentaremos o nosso convidado de hoje. Em uma época de esperança e renovação de sonhos, duas grandes equipes caminham com um objetivo comum: cuidar de você. O Santa Casa Saúde e a Santa Casa de Misericórdia de Barretos estão de mãos dadas para oferecer o melhor em cobertura médica. Uma parceria que é referência em saúde. Boas festas! Que em 2016 todos possamos compartilhar bem-estar e segurança. Santa Casa Saúde e Santa Casa de Barretos. Uma parceria de amor e cuidados. Festival de Folheados. No Alto Posto Berrantão. Todas as quartas-feiras, delícias, doces, salgados, roscas e tortas. Experimente Festival de Folheados todas as quartas no Alto Posto Berrantão. Hoje nós temos o máximo prazer de apresentar no programa o professor Sampaio. O professor Sampaio já morou no passado muito tempo em Barretos, casou com moça de Barretos, é um bebedourense e agora está voltando em definitivo para cá. É professor de filosofia, é professor de violão, enfim, é palestrante e ele vem ao programa para contar todas as suas façanhas. Muito prazer em recebê-lo no programa, professor Sampaio. Olha, doutor Luiz Viziário, o prazer é todo meu. Saiba que fiquei muito feliz com o convite. Espero poder trocar um pouquinho de informação com você a respeito da filosofia, do cotidiano em si, que é o que permeia um brasileiro, a vida do ser humano. Principalmente ultimamente estamos passando um momento muito difícil, né, da vida. É verdade. Professor Sampaio, você ou o senhor, me permita chamá-lo de você, está muito jovem ainda, né? Você nasceu em Bebedouro. Sim, sou de Bebedouro. Fez todo o curso primário em Bebedouro, colegial, tudo ali? Tudo, Conrado Caldeira, a parte depois do ensino médio na Beira, tudo em Bebedouro. Aí a faculdade, depois eu tive que sair. Teve que sair para fazer o quê? Filosofia. Filosofia? Licenciatura plena em filosofia. Onde é que você fez filosofia? Em Batatais, que é uma escola tradicional. De filosofia? É, porque os jesuítas, é antes da USP ainda essa faculdade. Sim. Os jesuítas, quando vieram para o Brasil, lá se instalaram para poder formar os padres brasileiros. Então é uma... Mas é o Colégio São Zé, aquela faculdade lá? Não, Claretianos. São claretianos, né? Claretianos. É no Colégio Claretiano. Exatamente, lá, né? exatamente. Sim. Eu fiz a faculdade, depois fiz minha pós-graduação no ensino de filosofia. Onde é que você fez a pós-graduação? Lá mesmo? Fiquei por lá mesmo. Aí o mestrado eu falei, não, agora vamos tentar dar um pouquinho de aula. Aí eu parei no mestrado e falei, não, agora começar a dar aula um pouquinho. E onde é que você começou a dar aula de filosofia? Aqui em Barretos. Tive Aqui o privilégio de começar no Colégio Soares de Oliveira. Ah, é? Sim. Que ano foi isso? Lembra, professor? Olha, me desculpa, mas faz um tempinho já. Um tempinho já, Já né? faz um tempinho. Eu comecei lá como estagiário. A Silvinha Borto, tive o prazer de conhecê-la. Conheço. Ela me acolheu muito, de uma forma brilhante. Trouxe para mim o espaço de poder trabalhar. Como estagiário, entrei, fiquei. E por lá eu fiquei uns bons anos. E dava aula de manhã e à noite na faculdade de FISO, que é a Faculdade Integrada Soares de Oliveira. Sim. E depois fui trocando de escolas, arrumando outras escolas. Mas o que me acolheu, a escola que me acolheu de braços abertos foi o Soares de Oliveira. Soares de Oliveira. Aliás, meus filhos todos estudaram lá no Soares de Oliveira. Um time muito bom de professores, né? Sim. A grandes amigos, Salmen Gidrão, qual era colega meu, e outros, me foge a memória agora os nomes de todos, mas o mestre Piolo, o grande mestre Piolo, que foi até homenageado pelo Colégio Plus com uma sala com o nome dele, grande colega meu também. E a Silvinha Bortolo também. Lógico. E entre outros. Bom, e você deu quantos anos de aula lá de filosofia no Soares de Oliveira? Olha, fiz estágio, completei 3, 4 anos. Aí, infelizmente, não porque eu saí, mas a escola houve um probleminha e ela fechou. Aí eu mudei, fui para outra escola e fiquei mais 6 anos, que é o Colégio Plus. De lá, fui para Bebedouro. De Bebedouro eu fiquei no Colégio Delta. Depois fui a Arturina, que é na Paideia, uma outra escola que tem também em Bebedouro. Tudo escolas particulares.
Aí fiquei por esse tempo. E agora estou voltando para Barretos. Está voltando, né? Ah, com o coração alegre. Barretos sempre me acolheu muito bem, essa cidade é maravilhosa. Foi por isso que eu fiquei 20 anos aqui. Eu não sei se eu sou bebedorense ou barretense. Sim. Porque meu coração, obviamente, meus patrícios estão todos em Bebedouro, mas a parte acolhedora da cidade de Barretos é maravilhosa. Sim. Por 20 anos eu fiquei aqui, pretendo ficar por mais 20. Muita gente talvez o conheça pelo Facebook, né? Então o professor Sampaio, no Facebook ele é tido como Sampaio Cogito ou Sampaio Cogito, né? Exato. Ou Cogito ou Cogito Sampaio também, né? Isso. E foi através do Facebook que eu o conheci, né? Exatamente. Vi a sua atuação ali. Sim. E tal. Aliás, as redes sociais são excelentes. O que você acha de rede social? Eu acho muito interessante. Porque se não fosse ela, eu acho que eu não estaria conversando com você aqui hoje. Não tenha dúvida. Antes, porém, deixa eu só dar um parênteses, um adendo sobre o Cogito. Porque isso é bem engraçado, porque as pessoas me chamam de Senhor Cogito. O Senhor Cogito? Isso foi... quando eu fui fazer a minha conta no Facebook, há alguns anos, logo que terminou o Orkut, aí começou o Facebook, eu fiz colocar o meu nome completo, achei 18 Júlio homônimos. César Sampaio. Júlio César Sampaio. Mas eu encontrei 18 homônimos. Um na Bahia, um em São Paulo, com o mesmo nome. Eu falei, meu Deus. O computador falou, esse nome não pode, tem que ser outro nome. E eu fui colocando, tentando várias... De repente eu falei, quero ver alguém... Cogito vem da frase do René Descartes, cogito ergo sum, penso, logo existo. Sim. Cogito, ou cogito, cogito no sentido do latim, cogito do verbo cogitar. Cogitar. Mas eu falei, quero ver a pessoa chamar Sampaio Cogito. Aí o computador falou, não, esse nome não existe. Esse nome não existe, né? Pode abrir a conta. Pode abrir. E isso acabou ficando. As pessoas acham que meu nome é Sampaio Cogito. Mas não, é Júlio César Sampaio e popularmente conhecido por Sampaio. Sampaio. Mas a respeito, voltando agora, que você me fez a pergunta das redes sociais, isso. Eu sempre comento isso com todo mundo. Nada é bom, nada é ruim. Tudo é relativo, tudo depende do que muita você gente faz. acha que rede social é um terreno livre, né? Sim. Você pode falar o que você quer, você pode xingar. Não. Não tem nada disso. Não. Se você xingar, se você falar mal de alguém, se você injuriar alguém, você vai ser processado criminalmente. Não pensa que é terra de ninguém, que não é, não. Exatamente. Existe, por incrível que A polícia pareça, tem todo o controle sobre isso. Exato. Crime virtual. Hoje já é considerado como crime virtual. virtual. Mas eu entendo assim, as redes sociais, o advento da tecnologia, para mim, é semelhante a... Vou fazer uma analogia. Uma faca. Se você tem uma faca, a mesma faca que corta o alimento sagrado na sua mesa, é a mesma faca que pode ser uma arma branca para matar uma pessoa. Sim. Então nada é bom, nada é ruim, tudo depende do que você vai fazer com aquilo. Então se você usar a rede social de uma forma boa, como eu usei para encontrar você como um grande amigo, olha que interessante, estou aqui, poderia usar de uma forma equivocada, blasfemando ou fazendo injúrias contra uma pessoa, mas não, se for usado para o lado certo, é muito bom. Vale a pena, é muito bom. Você conhece pessoas, você faz amizade com muitas pessoas, é excelente, desde que você vá até a página 5, né? Exatamente. Não pode ultrapassar, saiba usar. Lembra da historinha da faca? É um remédio que está na prateleira, né? Sim. Você usa... O exemplo seu é perfeito. Se você está com uma dor de cabeça, você toma um remédio para dor de cabeça, é ótimo. Toma a caixa inteira. Você tem uma hemorragia estomacal e acaba morrendo. Mas se você Os tomar excessos é um perigo. Se você tomar 50 copos d'água também, você passa mal, Exatamente. né? Porque a água você pode tomar à vontade, né? Exatamente. Tudo em excesso, tudo mal usado, né? Os gregos diziam uma coisa muito interessante. Dizia assim, mediagan, em grego significa nada em excesso. Nada em excesso. Por melhor que seja a coisa, o excesso daquilo atrapalha. Um exemplo, a chuva, estava clamando pela chuva. Está chovendo já 5 dias sem parar, tem cidades reclamando, a minha cidade mesmo, infelizmente, eu vi hoje na rede do Facebook, Bebedouro, não aqui, mas dá uma enchente forte em Bebedouro, o museu, né? Exatamente, o museu está alagado. Aquele museu sempre... Infelizmente já... E não se corrige aqui. E não é culpa do prefeito, que eu adoro o prefeito lá, um grande amigo meu, o Dr. Fernando Galvão, um grande abraço para ele. Nós já o entrevistamos aqui também. Uma grande pessoa, um grande gestor. Lógico. Só que infelizmente a culpa não é dele. 5 dias de chovendo sem parar, é o excesso. Aquele museu do avião, né? Isso, mas tem carros maravilhosos. É carro, né? Museu do carro. Na entrada tem 2 aviões, tá, Vasco? Sei. Mas dentro são carros maravilhosos que tem, não tem preço mais. É da família Matarazzo, não tem mais preço. E não tem condição de fazer uma barreira ali? Fizeram, mas não adianta. Mas né? pela lateral, porque tem um rio que corta pela lateral e a lateral ela subiu. Infelizmente. E o rio foi assoreado, o lago. O prefeito fez um trabalho maravilhoso lá o ano passado, de 2015. Mas mesmo assim, nós tivemos que entender. É aquilo que eu acabei de dizer do excesso. 5 dias de chuva não é 5 horas de chuva. 5 dias. É o excesso. É os copos que você falou que pode matar uma pessoa. É lógico, é muita água, né? Muita água. A gente clamou muito tempo. Acho que Deus ouviu nossas preces. ouviu exagero, demais da conta. Vamos deixar um pouquinho. Já que o povo quer água, eu vou dar água à vontade, pelo menos enjoa.
É bom para encher as nossas represas, né? Para claro, não faltar água sem dúvida. nas nossas torneiras no futuro, né? Exatamente. Porque o negócio é muito ruim. A água ainda vai chegar um dia que vai ser um bem tão precioso que você vai ter que comprar para você ter um banho na sua casa, porque né? é um bem esgotável, infelizmente. Mas as escolas já estão elucidando. Eu vejo isso, principalmente na educação fundamental 1, os alunos das séries iniciais já estão conscientes do problema. Já que você falou em rede social, nós comentamos isso, e você falou no Orkut, o Orkut também teve uma época boa, depois acabou, né? Sim. O que você considera, por que você considera o final do Orkut e o início do Facebook, ou Twitter? Olha, para mim o advento do Facebook foi porque tem uma palavrinha mágica que ele colocou ali. O que você está pensando? Já entra um pouquinho na minha área de filosofia. Porque a filosofia que sempre vamos falar muito sobre filosofia ainda no programa. Vamos. Mas com essa perguntinha mágica, eu acho que isso acabou com o Orkut. Porque o Orkut a pessoa olhava, não sabia o que fazer. De repente o Facebook virou um diário virtual. Pô, o que eu estou pensando agora? Você já coloca ali e o outro já fica sabendo. O outro já fica sabendo. Na hora, né? Naquele aí vem minuto, o voyeurismo, quer dizer, o voyeurismo, essa vontade de ficar observando as coisas, olhando o outro. Isso é inerente da alma humana, de querer saber as mazelas, de comparar as mazelas. Quer dizer, ele está sofrendo mais, ele é melhor. E viciou demais da conta. E você vê, tudo quanto é lugar que você vai, as pessoas no celular olhando o Facebook, é impressionante. Eu presenciei esse fim de semana uma coisa que eu fiquei aterrorizado. Eu vi uma família, um pai, a mãe, 2 filhos, cada um com seu celular sentado, nenhum conversando com ninguém. Nenhum conversando. Todo mundo com... Todo mundo com o celular, Eles saíram para teclar ou para poder ver a família? É impressionante. Conversar. E você vai no restaurante, as pessoas todas ele teclando, entendeu? Ao invés de conversar, bater papo, né? Tem uma amiga minha que disse uma frase maravilhosa. Eu adoro essas frases. Ela disse assim, você conhece a amizade que você tem... Se você chega na casa dessa pessoa e já recebe o sinal no seu celular. Ou seja, se ela já te passou a senha do Wi-Fi dela. Wi-Fi, né? Quer dizer, a amizade agora é mensurada pelo sinal de Wi-Fi do celular. E não pelo contato, como estamos aqui. Lógico. Entendeu? Lógico. Então, isso é o advento. E para mim, eu fico preocupado porque isso é um pouco de excesso. Um pouco não vamos fragmentar. O excesso não existe meio, ou é ou não é. É verdade. E esse excesso eu não gosto. Tudo que é excesso para mim... A televisão à noite também já tirou um pouquinho esse contato, esse bate-papo, né? Você vê a pessoa tá vendo jornais na televisão, tá vendo novelas, já não quer nem saber de conversar ou com a esposa ou com o filho. Sim, exatamente. Não foi só o celular. Porque, vamos voltar, vou tirar por base por mim. Quando eu tinha meus 10 anos, tinha uma televisão só na sala. Eu, com meu pai e com a minha mãe, todas as dúvidas que eu tinha, resolvíamos o problema ali, na sala, com a família. Hoje o IBGE, quando ele vai fazer uma pesquisa na sua casa, ele pergunta, quantas televisões tem na sua casa? Por que ele quer saber? Porque através das televisões sabe quantas pessoas tem. Porque se tiver 4 televisões, uma em cada quarto, essa família foi sedimentada e o mais importante, que é os padrões, os valores morais, já estão sedimentados e estão sendo dados pela televisão. É bom, é o que eu disse, nada é bom, nada é ruim. Tudo depende do que você vai fazer com aquilo. O excesso que atrapalha. É que as pessoas viciam tanto que acaba... Cada um vai para o seu quarto, um fica na sala, um no quarto, o outro no seu quarto, enfim, e a coisa vai, né? Mas isso não é talvez muito bom. Não é muito bom de maneira nenhuma. Essas casas pequenas talvez sejam melhores, que não tem tanto quarto, todo mundo dorme num quarto só e a televisão fica na sala. Então... Até porque se a gente nos atentarmos e ver a novela, que está Caminho das Índias, que está passando agora, no Oriente não tem televisão. Por quê? Porque a família está na sala conversando. Os valores morais estão sendo apregoados ali. Então quem está educando não é a televisão, é o pai, a mãe, o avô. Coisa que hoje em dia os adolescentes, infelizmente, estão perdendo os valores morais. Professor Sampaio, nós vamos abrir o nosso primeiro intervalo para os nossos apoiadores culturais e em seguida vamos falar da sua profissão, que é professor de filosofia. Vamos a um pequeno intervalo para os nossos apoiadores culturais e em seguida voltamos com Quero Saber, hoje trazendo o professor Sampaio. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber pela TV Barretos, hoje trazendo o professor Sampaio. Professor Sampaio, o senhor é professor de filosofia, não sei se continua dando aula de filosofia, mas filosofia é uma coisa que mexe com o espírito, mexe com a humanidade, né? O que é filosofia, professor? Que bom que você perguntou isso, porque as pessoas confundem muito filosofia
uma matéria que você ou ama ou odeia. E por não saber o que significa e a aplicabilidade dela, acaba gerando especulações. Filosofia é uma aglutinação de duas palavras gregas. Philos, que é amor, sofia, sabedoria. Então, amor à sabedoria. Amor à sabedoria. Mas né? isso não significa que quem é um filósofo é um sábio. Eu posso muito bem amar o futebol e ser um cadeirante. Então a gente tem que saber distinguir bem isso. Amar a filosofia significa, amar a sabedoria, desculpe, significa você ter um senso crítico apurado, você ter aquela visão mais aberta para o mundo, aceitar mais perguntas do que dar respostas, criar mais perguntas e ter um senso crítico para poder evitar o senso comum. O que é o senso comum? Aquela pessoa que não tem opinião formada sobre nada. Então a função nossa é desenvolver nas mentes das pessoas. A minha matéria-prima é a mente humana, é o ser humano. Então eu tenho que trabalhar muito com isso. E você dá palestras sobre isso, né? Isso, sou convidado para dar algumas palestras. Na FEB já dei palestras aqui. Até o ano, na eleição passada, para um partido político, fui convidado a falar sobre ética e política, porque muitos eram candidatos a prefeitos na gestão passada e queriam entender um pouquinho isso, o que é ética. Porque a filosofia trabalha com 5 ramificações. Ética, política, epistemologia, que é a teoria do conhecimento, religião e estética. Nesses 5 caminhos eu posso pisar, entre aspas, adentrar dentro desse caminho e discorrer sobre o assunto com tranquilidade. Hoje um caminho que a gente precisa explicar à luz da filosofia é a ética, né? Porque está faltando tanta ética nesse país. Exatamente. Para alguns políticos, né? Que entra pelo caminho da corrupção, né? Exato. E está faltando tanto dinheiro em hospitais, está faltando tanto dinheiro em órgãos essenciais para a vida humana. Não tem dinheiro, mas para roubar tem. Exato. Mas para dilapidar o patrimônio tem, para a corrupção tem dinheiro. Então, aumenta-se imposto por quê? Quer dizer, o consumidor é que acaba pagando, o contribuinte é que acaba pagando a corrupção que campeia no país. Então, explica a ética na filosofia. Antes de mais nada, eu sempre comento com as pessoas, para a gente poder entender um conceito, vamos buscar na etimologia, quer dizer, a origem da palavra. A palavra ética vem do grego ethos, que significa virtude. O que seria isso? É você poder fiscalizar. A ética é uma doutrina que fiscaliza a conduta moral. O que é a conduta moral? Como eu estou conduzindo a minha vida, que são os atos morais, a forma como eu estou lidando. A ética existe desde dentro de uma cadeia, como dentro de uma igreja. Em todos os lugares tem alguém que tem a possibilidade para julgar a conduta moral. Sim. O que você disse a respeito dos políticos, o que acontece? Infelizmente, aquela famosa lei de Gerson, lembra do Gerson da Copa de 70? Levar vantagem em tudo. Exato, do cigarro chanceler, que ele falava que o importante é levar vantagem em tudo. O que está faltando para o ser humano? Aquilo que um filósofo grego, Immanuel Kant, no século XVIII, bradou como imperativo categórico. Quer dizer, uma ordem, que seria a ética do dever. Se você sabe que a coisa é certa e que deve ser feito daquela forma, por que você não faz? Mas o ser humano, no caso nós brasileiros, somos muito pragmáticos e muitos egoístas, ou seja, o que é bom para mim, mas não é bom para você. Um filósofo grego do século IV a.C., Aristóteles, pregava muito bem isso. A ética seria a ética do caminho do meio justo, ou seja, a ética do bem comum, aquilo que é bom para mim, bom para você. Infelizmente, o Brasil não usa muito, ou praticamente nada. Um exemplo, as pessoas que querem tirar a presidente, a nossa atual presidente, clamam. As ruas são as primeiras a ocuparem vaga de cadeirante, são as primeiras a... Então, vaga de idoso, a gente vê em supermercado principalmente, né? Furar fila. E querem tentar dar uma gorjetinha pro guarda de trânsito na estrada e ao mesmo tempo depois quer reclamar porque está faltando ética, porque o país é um país corrupto, né? Mas será que ele viu os gestos dele? Exato. Você tocou num assunto excelente. E tem uma passagem interessante do Bill Gates. Acho que não precisa nem explicar quem foi Bill Gates, quem é Bill Gates. Eu acho que todo mundo conhece. Todo mundo já conhece, vão dispensar as apresentações. Ele foi convidado para dar uma palestra numa faculdade nos Estados Unidos. Ele entrou e falou assim: vocês, alunos, antes de vocês tentarem mudar o mundo, arrume o quarto de vocês. Ninguém entendeu de começo. O que ele quis dizer com isso? Ao invés de você levar um cartaz para a rua tentando, fora o presidente, fora isso, fora aquilo, deixa eu ver se o meu quarto está arrumado. A pessoa não arrumou nem a vida dela. Não começou nem pelo quarto, o quarto dele está tudo desarrumado. Um princípio simples. Isso é um ato moral. Moral que significa, vem do latim mores, que significa hábitos e costumes. Quer dizer, se a mãe e o pai ensinou um hábito, por que ele não aplica aquilo? Se ele não arruma o quarto dele, como que ele quer arrumar o mundo dele? Como é que ele quer arrumar a cidade dele? Como que ele quer arrumar o governo do país dele? Né? Se ele não arruma nem o quarto dele. Então a ética, o que ela faz? Ela vem fiscalizar isso tudo.
Então, obviamente, se você for numa igreja, o líder religioso é a pessoa que aplica a ética. Ele tem um poder para isso, para poder aplicar. Por quê? Porque ele é melhor do que outras pessoas? Nada disso. Mas porque ele sabe aplicar os valores que têm que ser utilizados dentro dessa igreja. A aplicabilidade dos hábitos morais, ele que dita. Dentro de uma cadeia tem? Sim, infelizmente tem. Tem a ética deles. Um exemplo. Se a mulher estiver fazendo as visitas semanais do preso, a mulher vai lá, se alguém olhar para a mulher do outro, ele é morto lá dentro, é a ética deles. É a ética deles. Então, como tem ética no hospital, em todos os lugares, o que acontece é o que eu disse. As pessoas, infelizmente, são pragmáticas, ou seja, práticas no sentido assim, do utilitarismo. O que é bom para mim, mas não é bom para você. E isso é triste. Mas como há uma imunidade parlamentar para eles, não tem quem os julgue, e quem julga não está utilizando a ética de forma correta, o Brasil está desse jeito. E como é que nas escolas poderia se... É impressionante como é que as escolas de hoje, as faculdades de hoje, tentam jogar o universitário, tentam jogar o estudante mais para o mercado de trabalho sem ensinar esses padrões humanos de ética, né? Eu acho que eles esquecem isso. Por exemplo, num curso de matemática, os professores só se incumbem de ensinar matemática, só se incumbem de ensinar a geografia, a história e tal, mas não se preocupam com a ética, né? As faculdades não têm essa coisa para instruir os seus alunos. Olha, doutor Luiz Miziara, você tocou num ponto muito interessante. Eu já fui até punido e julgado por causa disso, porque eu lancei uma expressão que chama obsolescência programada. E eu bato nessa tecla há quase 15 anos. Obsolescência? Obsolescência programada. Obsolescência vem de obsoleto. É obsoleto. Algo que caiu em desuso, programada. Quer dizer, algo que está programado para se autodestruir. O ensino brasileiro, de acordo com a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases, que rege todo o nosso ensino de 96, colocou na grade curricular algumas matérias que, infelizmente, me desculpe, é até polêmico dizer isso, mas a aplicabilidade dessas matérias não é interessante. São programadas para se autodestruir, sabe aonde? No vestibular. O aluno aprende para o vestibular, não aprende para a vida. Um exemplo prático para você poder entender. Complexo de Golgi, eu tive que decorar isso em biologia. Eu nunca fui no supermercado comprar 1 quilo de carne e a pessoa falou assim para mim, qual que é o complexo de Golgi? Eu não te vendo... E aí vai, seno, cosseno e tangente, nada contra isso. Mas eu nunca fui num cinema, a pessoa falou, qual que é o seno, cosseno dessa... E a aplicabilidade dela ficou só para o vestibular. Só para o vestibular, né? Se pudéssemos mexer no ensino, ou seja, mudarmos a grade curricular, darmos 3 matérias importantíssimas, que é português, matemática e história, e as outras 3 dá para o aluno escolher o que ele quer, de acordo com a faculdade que ele pretende fazer, mas tudo com visão da ética, em todas as matérias, a aplicabilidade seria outra. E agregava... Se pudesse agregar mais 1 ano, ou seja, em vez de 3 anos, 4 anos no ensino médio, que é o cursinho, nada mais é do que o cursinho. E nesse 4º ano, tirar essa média ponderada, o aluno estava dentro da casa dele, que era a escola com os amigos dele, ia ter uma nota boa dali, dependendo da nota que ele tirasse na média ponderada até o fim do ano, já ia direto para uma faculdade. Então, mas o que me preocupa é, como eu disse, a aplicabilidade das matérias. Porque senão é que nem um exemplo prático que você vai entender, a lixeira, que está no desktop no computador. Se você não entrar muito tempo num link do computador, a lixeira vai perguntar, se você não entrar, vou jogar para a lixeira. Então, a mesma coisa, nós aprendemos coisas, não desnecessário, o saber não ocupa espaços, tudo é importante, mas qual a aplicabilidade disso? Aonde eu vou aplicar isso na minha vida? Na sua vida, né? E é o mais importante, porque, volto a dizer, aquele complexo de Golgi gerou bons dias em biologia, em química, bons dias da minha vida de sossego, para poder tirar nota 9, para escrever o complexo de Golgi inteiro. Nunca ninguém me perguntou. Eu estou com 48 anos, nunca entrei no lugar. Até hoje não entrou. Eu não sei se vão perguntar ainda, né? Eu não sei para que eu aprendi. Eu não lembro mais. E eu fiz uma vez, caí na besteira de fazer uma pergunta para o reitor da USP. Se ele fazia uma prova com um aluno meu do 3º colegial. Ele falou, não. Isso me assustou. Eu falei, ele entendeu a pergunta. Quer dizer, ele sabe que tudo que ele aprendeu já caiu em desuso. Foi programado para se autodestruir. Então, a aplicabilidade acho que é o mais importante. É isso que está precisando. Mas isso não é no ensino médio, não. Isso é lá na educação infantil e depois na educação fundamental 1, que nós chamamos de séries iniciais, que é do 1º ao 5º ano. Nós vamos continuar todos esses assuntos no próximo bloco. Vamos novamente abrir espaço para os nossos apoiadores culturais. E em seguida, voltamos com o programa Quero Saber, hoje trazendo o professor Sampaio.
Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo o professor Sampaio com licenciatura em Filosofia. Qual é a relevância da filosofia no nosso cotidiano, professor? Ou é apenas frases em redes sociais? É uma boa pergunta, porque no caso das redes sociais nós vemos grandes frases, mas com os autores totalmente equivocados. Coloca a frase, mas o autor não é. Não é o mesmo. Outro. Mas a importância da filosofia no dia a dia é isso mesmo, é despertar o senso crítico. Porque se você voltar 20 anos atrás, antes do advento da tecnologia, as pessoas não tinham opinião formada sobre quase nada. Era sempre aquela maldita resposta, mais ou menos. É a mesma coisa perguntar a uma pessoa, você está grávida? Ah, mais ou menos. Você está morto? Mais ou menos. Não existe. Para a filosofia, ou é ou não é. Ou não é. Então, o que a filosofia vem trazer para as pessoas? Tirá-la daquela zona de conforto, do senso comum, de não ter opinião formada sobre nada. Aquilo que o Raul Seixas cantava. Eu quero ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Sim. Que velha opinião? Opinião nenhuma. Então, a filosofia, a função profícua dela é levar a pessoa para o senso crítico, ter uma opinião formada, mesmo que seja equivocada. Como eu te disse aqui no começo da entrevista, filosofia não significa ser sábio, significa ter discernimento. Muitas vezes eu posso amar o futebol e ser um cadeirante, nem por isso não me impede de amar o futebol. Filosofia é amor à sabedoria. Amar a sabedoria não significa ser sábio, mas pelo menos buscar o discernimento. O que é o discernimento? Saber entre o certo e o errado. Essa é a nossa função. Me conta uma coisa, e se a pessoa não tem curso de filosofia, ou não tá numa escola, numa faculdade, para conseguir uma licenciatura, como é que ela faz para ter esse conhecimento, ou entrar em rede social, comprar? Existe essa possibilidade? Então, a partir do ano de 2006, nós temos uma grande filósofa no Brasil, que é a Marilena Chaui. Ela trouxe como matéria obrigatória Essa grande filósofa do PT, né? Exatamente. Teve aquela polêmica toda, ela sentada. Mas, lembra da rede social? Boa ou ruim? Tem hora que é bom, tem hora que é ruim. Mas ela trouxe a filosofia, porque a ditadura tirou em 71 filosofia. E exilou, o Fernando Henrique Cardoso foi exilado porque fazia ciências sociais e queria filosofia, tirou. Mas ela conseguiu trazer em 2006 como matéria obrigatória. Aí as escolas começaram. Só que parece que já está incomodando. Já está incomodando de novo? Já está incomodando de novo, porque a meninada está começando a formar opinião. Se você sabe muito bem que se você voltar 10, 15 anos atrás, você não via as pessoas nas ruas brigando por alguma coisa, pelo menos por um ideal. Nós víamos isso... porque nós tínhamos a ditadura 10 anos atrás, é por isso que não se brigava por nada. Exatamente. Se você pegar na rua, não tinha passeata naquela época, não. Então, se você na época da ditadura, fazia as pessoas que brigavam. E mesmo depois, tinha pessoas... Aí teve uma parada. Com a volta da filosofia, você já está vendo os garotos ir para as ruas pedir alguma coisa. Ou seja, já tem uma opinião formada sobre alguma coisa. Isso é importante, isso é muito bom. Essa é a nossa função, desenvolver o senso crítico na pessoa. Você tem licenciatura em filosofia. Quer dizer que você, também. Você quer pós-graduação. Pós-graduação e tal. Isso quer dizer que você é um filósofo, é isso? Ou não? Ou tem alguma diferença? Olha, excelente pergunta. No seu caso, você fez sua licenciatura, você é um advogado. Isso. Se um médico faz uma faculdade de medicina, ele é um médico. Um filósofo, se faz uma faculdade de filosofia, ele não é um filósofo. Ele é um professor de filosofia. É uma frustração. E qual é a diferença do filósofo com o professor de filosofia? A partir do momento, hoje eu posso me considerar um filósofo. Por quê? Eu desenvolvi uma frase, uma máxima, um aforismo, e apliquei isso num livro, num artigo, e mandei para uma grande faculdade. Não precisa mencionar o nome, mas uma grande faculdade. E ela aceitou como artigo. A partir do momento que ela aceitou, as pessoas esse artigo, essa frase e essa máxima, e esse artigo que eu mandei, foi adotado pela faculdade. E isso me dá o cargo de poder falar que sou filósofo. Porque alguém está seguindo o meu pensamento. Até então, se eu não tivesse feito isso, eu ia ser apenas um professor de filosofia, alguém que ia informar alguém. Porque todo mundo fala, eu fiquei um filósofo. Eu falei, não me chame assim. Mas como não? O senhor fez faculdade. Eu falei, isso não significa nada. Infelizmente, filosofia somos apenas educadores. O filósofo é aquele que tem alguma tese, algum pensamento. Exato. E que as pessoas seguem, como Aristóteles, como Platão. Isso. Como Jesus Cristo que dizia, busquei a verdade e a libertar-vos-á. Eu posso dissertar sobre esse assunto 2 dias seguidos sobre isso, porque tem constância no que ele disse. Então, se você dizer, a frase que eu trabalhei era pensar é causar. Mas não é esse causar que a meninada usa hoje. Causar é que causa alguma coisa na pessoa, que tira a pessoa da zona de conforto. Aí eu desenvolvi um artigo, mandei e fui aprovado. Isso há 12 anos atrás. Agora eu posso
ser considerado como filósofo. Mas isso não significa nada. Continuo sendo o mesmo educador de filosofia. Quer dizer que Jesus Cristo, além de ser Deus, além de ser um grande ser na humanidade que transformou o mundo, é também um grande filósofo, né? Na minha opinião, o maior filósofo de todos. Sem apologias Cita ao por quê? Por quê? Porque eu encontrei nele aquilo que eu estudei, ética e política. É o que sustenta a filosofia. Posso dar... Lógico, deve. Se você me permite. Deve. Sem apologias ao cristianismo, mas acho interessantíssima a passagem dele. Duas passagens. A política, no campo da política. De ser imparcial. Quando ele teve que passar em Jerusalém pelo aquele pórtico, tinha que dar o tributo a César. Isso. Como nós temos hoje, se for ver hoje, o pedágio que tem de Colina para cá. Tinha que pagar. As pessoas falam, se ele for pagar, então ele está do lado dos escribas e fariseus. Então ele não é o filho de Deus que veio nos salvar, para os judeus. E se ele não pagar, ele ia causar tanto sim como não, ia causar uma celeuma, uma briga. Ou ele ia ficar do lado de um ou do outro. Ele, de forma inteligente, para não causar problemas para ninguém, porque ele não veio trazer problemas, ele disse, de quem é essa esfinge que está aqui? Ou seja, de quem é essa face que está aqui? Todo mundo disse, é de César, nosso imperador. Ele falou, então dá a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Eu não vim aqui para brigar com ninguém. Eu não vim aqui para poder tirar os tributos. Eu vim apenas para aplicar a paz e o amor. Que para mim, maior filósofo que esse. E uma outra passagem, ética. Agora no caso da ética. A segunda lei de Italião, a lei mosaica, que apedrejava-se as prostitutas. E ele estava sentado no chão, escrevendo, desenhando. Uma prostituta ia ser apedrejada, que foi pega em flagrante com outra pessoa, em adultério. E, segundo a lei mosaica, tinha que ser morta por apedrejamento. Ela se debruça sobre Jesus. E até hoje tem país do mundo que tem essa morte por apedrejamento. E isso é no campo da ética, porque está julgando um ato moral. E Jesus olhando, observando aquela cena na sabedoria infinita, por ser filho de Deus, o Deus puro que passou pela terra, ele observou que quem estava com as pedras na mão, porque na faculdade de filosofia a gente tem acesso aos originais, não de tocar, mas de ver no Vaticano, porque a filosofia te dá acesso. Te dá acesso? Dá acesso para você olhar através da tecnologia. Através da tecnologia nós podemos ter acesso ao original. A biblioteca do Vaticano? Exatamente, a original. Então a gente podemos ver originais, não as novas edições, porque é engraçado você ver Bíblia com 15ª edição, só existe uma. Só existe uma. Mas voltando, a moça... É verdade isso, Bíblia com 15ª edição. Eu não consigo entender isso. Não tem. Como uma assim? Coisa absurda, né? Uma palavra tão... 15ª edição. Existe. Aí Jesus observando aquela cena, ele olhou para as pessoas que estavam com as pedras na mão, e observou que quem estava com a pedra eram homens que tinham deitado com aquela mulher. Ele falou assim, tudo bem, pode fazer o que vocês querem fazer, vamos cumprir o que tem que ser cumprido. Porque a ética diz o quê? Temos que julgar, se ela manda apedrejar, vamos apedrejar, mas que taque quem não tem pecado. Diz a Bíblia, nos originais, que os primeiros a soltar as pedras foram os mais velhos. Pessoas que deitaram com a prostituta. Porque a consciência pesou. Porque Deus mora também dentro da consciência das pessoas. Aí a hora que ele soltou, os mais velhos soltou as pedras, os mais jovens viu o pai soltando, falou, se meu pai soltou a pedra, por que eu não posso soltar também? Mas aí veio a lição moral que ele deixou para ela, que é o imperativo categórico do Kant, a ética do dever de fazer a coisa certa. Ele olhou para a moça e falou, filha, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. O que ele quis dizer com isso? Você não vai encontrar um Jesus todos os dias para te salvar. Lógico. Muda o seu ato moral. Quer ética melhor do que isso? Quer professor de ética melhor que Jesus Cristo? Mas ele é o concurso, não tem como colocar ele em comparação a nenhum. O Papa Francisco deu um exemplo disso quando ele voltava de avião do Brasil, né? Exatamente. Ele falou, por que eu vou condenar os gays? Né? Essa frase dele está... Perfeita. Ele é o que estava precisando do catolicismo, desse lado mais humano. A frase é até paradoxal que eu vou dizer, mas você reumanizar, para mim eu tenho isso como um paradoxo. Como reumanizar? Eu sou humano, eu não preciso voltar a ser humano de novo. Eu não perdi meu lado humano. Mas estamos perdendo o lado integral. Todo ser humano é integral. O que é integralidade? Deus nos criou de forma completa. O que precisa ser feito é aprimorar. Mas aí começa a pisar em alguns filósofos. Rousseau dizia, o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Estava certo. Platão dizia assim, não há nada que impeça em você não gostar de políticas, mas você vai ser governado por quem gosta. Vou repetir, não há nada em você, não tenho nada contra com pessoas que não se interessam por política, mas essas pessoas serão governadas por quem gostam. Então, se você analisar tudo isso, a política é o quê? É desenvolver esse senso crítico nas pessoas, do lado da ética, da política, principalmente, que é o campo que eu gosto de trabalhar e atuo mais. Eu gosto sempre de fazer uma determinada pergunta. Sim. E agora eu vou fazer para o professor de filosofia.
e você falou em Deus, né? Como é que você vê Deus? Quem é Deus para você? Quem é essa figura de Deus? Porque muita gente pensa que Deus é aquela pessoa sentada numa grande poltrona, orientando o mundo e castigando esse ou castigando aquele. Então eu quero saber como é que você vê Deus, mas você vai responder essa pergunta no próximo bloco. Vou deixar para você pensar um pouquinho, porque é uma pergunta meio profunda. Vamos abrir espaço agora para os nossos apoiadores culturais e em seguida voltamos com o professor Sampaio Cogito. O Sampaio Cogita do Facebook, professor Sampaio. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo o professor Sampaio, que nas redes sociais é Sampaio Cogito ou Sampaio Cogito, todo mundo deve conhecê-lo assim. Uns ex-alunos como o professor Sampaio, aqueles frequentadores do Facebook é o Sampaio Cogito. Exato, exato. Eu te perguntei, deixei uma pergunta no ar sobre Deus. Como você enxerga Deus? Quem é Deus para você? Deus é amor, mas ao mesmo tempo os seus filhos muitas vezes consideram que são desamparados, porque acontece tanta tragédia na humanidade, né? Será que Deus não poderia dar uma mãozinha para evitar tanta coisa bárbara? Então, como é que você vê Deus, na sua opinião? Ok. Eu gostaria que você me permitisse primeiro parafrasear algumas palavras de alguns pensadores, porque eles também disseram alguma coisa que tem a ver um pouco com a minha área da filosofia. O primeiro a falar sobre isso foi Aristóteles. Ele deu a definição de Deus como um motor imóvel. Eu achei maravilhoso. Motor isso. imóvel? Imóvel. Porque aquela causa incausada, o que seria isso, motor imóvel? Porque se eu falar motor móvel, existe alguém melhor que esse motor, é alguém que vai ligar esse motor. O motor imóvel, ele liga e desliga a hora que ele quer. Ele tem esse poder. Porque o Aristóteles era muito racional. Ele deu uma visão racional de Deus, mas muito interessante. Depois, no século IV depois de Cristo, Santo Agostinho deu uma nova definição. Um padre, Santo Agostinho, bispo de Hipona, ele disse assim, eu vou comparar Deus com o tempo. Eu vou fazer como se fosse uma analogia. Se você me perguntar que é Deus, eu não sei. Se você não me perguntar, eu sei. O que ele quis dizer com isso? Deus mora no meu coração, mas não tem definição. Porque Jean Paul Sartre, no século XX, disse, quanto mais você define, mais você restringe. Quanto mais você restringe, mais você limita. Então não podemos limitar algo que não pode ser limitado. E quando as pessoas perguntam quem é Deus, eu já nem respondo nada. Porque o que eu digo? Porque quem é aquele que? Você já está definindo Deus como alguma coisa. Que é Deus? No livro, pisando um pouquinho, adentrando dentro de uma religião que é o Espiritismo, na terceira questão do Livro dos Espíritos, escrito em 1857, Allan Kardec fez essa pergunta. Que é Deus? Na terceira questão eles responderam, onde mora Deus? Isso, onde mora Deus? Aí ele falou assim, na consciência. É o máximo que eu posso dizer para vocês, na consciência. Eu acho isso perfeito. Se Deus mora na consciência, e se eu não sei descrever quem é Deus, pois eu não posso, nem sei quem eu sou, como que eu posso definir quem? Mas uma coisa eu posso dizer, como Dostoiévski disse, se Deus não existisse, tudo é permitido. Vou repetir. Dostoiévski diz, se Deus não existe, tudo é permitido. É o que acontece com a humanidade. O que está faltando para a humanidade? Cumprir regras. Porque quando você quebra uma regra, você abre uma exceção, a humanidade se perde. Se todo mundo cumprisse o que tinha que ser cumprido da forma correta, na ética correta, Deus ia permear no coração de todas as pessoas. Deus, para mim, é aquilo que está dentro da minha consciência. Eu não quero, você me perdoe, não vou definir, eu sinto ele. Eu vou pegar, desses todos os filósofos que eu citei, eu pego Santo Agostinho. É o que mais me completou. Se você me perguntou o que é Deus, eu não sei dizer quem é ele. Mas se você não me perguntar mais, eu vou saber falar muito bem quem é ele. Porque o Deus, eu sinto ele no meu coração. É a força maior que me rege. Você entendeu? É a força que rege toda a humanidade. Mas não em forma de definições. Porque a definição eu posso dizer aqui 5, 6 palavras, entra por essa porta um teólogo e descreve Deus 3 horas sobre o que meu Deus vai sobrar perto dele. E eu não quero fazer isso. Deus é a força maior que rege todo o universo. Mas eu acho que para nós, o mais importante, se eu descobrir quem eu sou, e se eu sou filho de Deus, eu já tenho uma definição. Se eu descobrir, se você descobrir, quem nós somos, já sabemos quem é Deus. Porque se eu sou um pedaço de Deus e eu descobrir quem eu sou, qual a minha missão aqui na Terra, o que eu vim fazer aqui, eu já sei quem é meu pai. Porque se eu sei quem eu sou, eu sei quem é meu pai. Se eu perguntar para o meu filho quem é seu pai, ele vai dizer. Agora, se meu filho não saber quem é ele não sabe quem é o pai dele. Então, para saber quem é Deus, eu preciso saber primeiro quem eu sou. Qual a minha finalidade aqui na Terra? Qual a minha busca aqui na Terra?
E eu fico com Santo Agostinho, se você me permite, que eu acho perfeito. Vou até repetir para as pessoas. Ele comparou Deus com o tempo. Ele falou, o tempo não existe nem o passado, nem o futuro, existe o presente e o agora. O tempo é semelhante a Deus. E ele disse assim, se você me perguntar que é Deus, eu não sei. Mas se você não me perguntar que é Deus, eu sei. Porque Deus mora dentro da consciência e do coração. Muito bonito realmente, né? Agora, porque Deus criou o mundo, e quem é essa pessoa que criou o mundo? Aí que é o problema. É o Aristóteles que diz da causa incausada do motor imóvel. Lembra do motor imóvel? Para Aristóteles, Deus era um motor imóvel, era a causa incausada, uma causa que ninguém causou. Antes do Big Bang, porque a ciência para no Big Bang. Mas e antes disso? Aí entra o Aristóteles e diz, Deus é o motor imóvel, é aquele motor que se move e para de se mover a hora que ele quer, porque ele tem o poder sobre a onipotência, a onisciência e a onipresença. São conceitos perfeitos. Muito bonito, professor. Vamos falar um pouquinho mais de filosofia. Qual é o grande filósofo da humanidade, na sua opinião? Olha... Ou o mais marcante, sim, aquela pessoa? Para mim, o melhor de todos, mas é o concurso, Jesus Cristo. Mas do Novo Testamento... Quando eu li o Novo Testamento a fundo, que na faculdade nós temos que ler, porque a religião é uma das ramificações da filosofia. E eu tive que ler muito, e eu li praticamente umas 6 vezes o Novo Testamento inteiro. Até chegar a decorar versículos. João 8,32, que é o que eu disse para você, que é o João... Igual um padre ou um pastor, né? Sim, porque no curso, uma pessoa para ser padre, ele tem que ter filosofia e teologia. Ele tem que ter esses 2 cursos, as 2 licenciaturas, em teologia e filosofia. Então, para mim, mas eu não vou, como você disse aqui, atual, eu gosto muito do Jean-Paul Sartre e do Schopenhauer. Porque o Schopenhauer, ele vem dizer um pouquinho, e do Kant. Se você me permite, 2 minutinhos, eu posso explicar o porquê. Schopenhauer, ele dizia assim, quando a vontade toma conta da razão, a sua vida se transforma num desassossego. Arthur Schopenhauer foi um filósofo contemporâneo alemão. Ele dizia, quando a vontade sobrepuja a razão, você se torna escravo dos desejos. A sua vida vira um eterno desassossego. O que ele quer dizer com isso? Nós vemos aí fora as pessoas... hoje mesmo, no comecinho do ano 2016, chega no meio do ano, tem carro 2017. A pessoa já quer... Nem terminou o ano, mas por que ela quer o carro? Porque a minha vontade é maior do que a minha razão. Aí minha vida vira um eterno desassossego. Eu fico perdido querendo comprar. Os jovens com os celulares. Saiu um novo, mas e o seu? Não tá bom? Não, não tá, é obsoleto. É obsoleto. Então, você fala, como não? Tá perfeito. Tá perfeito. Mas eu quero outro. O outro filósofo que eu gosto muito, que marcou minha vida, o Immanuel Kant, filósofo alemão contemporâneo, ele dizia do imperativo categórico dele, a ética do dever. Porque é o que está faltando para o brasileiro em si. Praticarmos, cumprirmos as regras. É verdade. Se você sabe o que é a regra, se você sabe o que deve ser feito, faça. Não tente fazer errado, porque só vai causar danos para a humanidade. E, por último, aquele que eu acho um dos mais brilhantes, Sócrates. Que ele dizia a mesma coisa sobre a ética do dever, mas ele dizia, conhece-te a ti mesmo, quando ele leu isso no pórtico de Delfos, na Grécia Antiga. Ou seja, a busca do autoconhecimento. Mas não é o autoconhecimento da autoajuda, porque o historiador, o Karnal, ele disse, é brilhante isso, que livro de autoajuda é só para ajudar quem escreve. É só para ajudar quem escreve. Porque esses ganham muito dinheiro. Porque se fosse bom, não teria tantos livros nas grandes mega store como existe. Mas o autoconhecimento é o mais importante. O Sócrates pregou isso, que nós chamamos na linguagem filosófica do antropocentrismo. Antropos, do grego, é homem. Centrismo. O homem agora é o centro de tudo. Ou seja, vamos olhar um pouquinho para dentro de nós. Mandamos sondas para Marte, mas não mandamos sondas para dentro do cérebro para saber quem somos nós. Temos medo do que nós vamos encontrar. Então eu acho que a busca do autoconhecimento, eu encerro, desses filósofos que eu disse, do melhor Sócrates, na busca do autoconhecimento. Quando o ser humano conhecer ele na sua integralidade, eu acho que as mazelas humanas, as intempéries, serão sanadas. Me conta uma coisa, então você não considera bons os livros de autoajuda? Olha, com todo respeito, porque eu tenho grandes amigos que escrevem livros de autoajuda, o Cury é um amigo meu, eu sei nada contra, mas autoajuda para mim eu entendo assim, se eu estou dentro de um poço, com o devido respeito a todos eles, se eu estou dentro de um poço,
estou precisando de uma autoajuda, não tem como eu pegar o meu próprio pescoço, meu próprio braço e me tirar de dentro desse poço. Eu preciso de uma mão estendida para mim. Porque o livro está lá, lição número 1, abrace sua mãe. Eu abracei minha mãe e continuo triste. Lição número 2, dê um beijo no seu filho. Eu dei um beijo no meu filho e continuo triste. Então a autoajuda, ninguém consegue se autoajudar. Precisa sempre de uma mão estendida. Aquilo que Jesus sempre pregou, eu sou a mão que traz para você o auxílio. Ou seja, a autoajuda, para mim, se fosse bom, não teria tantos livros assim. Se você entrar numa mega store como Saraiva, Nobel, essas grandes livrarias... Tem demais, né? É o que mais tem. Na entrada é o que mais tem. Por que tem tanto? Porque vende muito. Porque o ser humano está precisando não de autoajuda, de autoconhecimento. Eu trocaria a palavra autoajuda por autoconhecimento. Porque se eu sei quem eu sou, eu não preciso de ninguém vir falar o que eu preciso fazer para ser feliz. A filosofia não seria uma autoajuda? Olha, eu ficaria até lisonjeado ouvindo isso de você, um grande doutor, falar isso para mim, porque é isso mesmo. Mas eu não queria eu mesmo falar, eu queria que se você falou de uma forma brilhante. A filosofia veio tentar trazer esse autoconhecimento. Esse autoconhecimento. Essa é a nossa função. Mas se eu, como se diz, vou vender o meu próprio produto, não queria vender o meu produto, mas essa é a função. Até porque eu fui convidado, por isso que eu voltei para Barretos, para poder auxiliar 2 escolas aqui em Barretos, nessa parte da filosofia, mas do autoconhecimento do aluno. Porque geralmente o aluno, quando vai para o vestibular, vai temeroso, porque tudo aquilo que ele aprendeu em 12 anos, ele tem que colocar em 5 horas. Ele tem que provar que ele é um bom aluno em 5 horas. Então eu vou trazer isso para uma escola que é o RAV, que é o núcleo de aprendizagem que tem aqui. São 3 irmãs brilhantes, um beijo para a Renata, que é uma pessoa maravilhosa, e para o grupo Impactos, que é também do meu amigo Luiz Henrique, que me convidou para auxiliá-los no campo da filosofia, na redação. Eu tenho alguns minutinhos ainda para encerrar o programa, mas eu gostaria de fazer umas 2, 3 perguntas para você. Pois não. E com respostas bem objetivas, Okay. né? Na humanidade, qual é aquela pessoa que você acha importante, que transformou o mundo, que você se curvaria em reverência? Essa pessoa eu tive o prazer... Eu ia dizer Jesus Cristo novamente, mas eu queria dizer uma pessoa que eu conheci pessoalmente. Eu não sou, a minha religião é outra, mas eu não sou preso a 4 paredes, sou mais deísta, não estou preso dentro de 4 paredes para provar a minha religião, mas Chico Xavier. Chico Xavier. Eu estive com ele em 94, conheci-lo pessoalmente, sei que foi uma pessoa de alma nobre. Para ele me curvaria, porque curvar para pessoas que eu vejo em livro, eu não sei se realmente aquilo foi daquele jeito, mas para ele eu fui até Uberaba, fui conhecê-lo, e ele era tudo aquilo mesmo, e até um pouco mais. Sim, então, para ele, se ele estivesse aqui presente, já faleceu em 2002, eu me curvaria. Uma perguntinha que eu faria antes dessa última que eu fiz para você. Hoje em dia, a mídia está explorando muito o problema da diminuição da maioridade penal de 18 para 16 anos. Você é a favor dessa diminuição? Então, se você analisar, o Aristóteles dizia assim, teoria da causalidade, causa e efeito, para toda causa é um efeito. Aquilo que Isaac Newton foi colocar depois, 21 séculos depois, com a terceira lei, que é de ação e reação. O que seria essa lei de ação e reação? Para todo efeito há uma causa. Quer dizer, o problema não é o efeito, o que essas meninadas estão fazendo, é o efeito da sociedade atual, mas qual que é a causa? O que está causando isso? A minha função é olhar para a causa e não para o efeito. Então, se você me perguntar qual que é a causa dessas crianças, aí eu posso responder para você. Redução de idade é interessante? Vai continuar, a tendência é cair para 12, mas qual que é o problema? O que está causando? A célula máter da sociedade brasileira chama-se família. Família, né? Família. Então, se eu atacar a família, que é a causa, pegar o pai dessas crianças, ensinar a dar princípios, valores, emprego, eu acabo com tudo esse problema. Não adianta construir. Se eu construir 20 escolas aqui em Barretos e falar para as pessoas que mexem com droga, eu tenho escolas para vocês, eles jamais vão deixar o cachimbo do crack deles para poder ir para a escola. Por quê? Porque não é a escola que eu estou dando. Professor Sampaio, foi um prazer muito grande recebê-lo no programa. Muito obrigado. Eu tenho a impressão que eu vou precisar mais 1 ou 2 programas para completar todo esse bate-papo extraordinário, viu? Muito bom mesmo. O prazer foi todo meu, doutor. E eu estarei disposto, assim que chamar. É um prazer para mim, uma honra estar ao seu lado. Eu ia perguntar sobre poesia, mas já estamos em cima da hora. Sim. Eu gostaria que você respondesse tudo isso sobre poesia, a importância da poesia, depois em redes sociais. Será um prazer. Isso mesmo. Em redes sociais porque as pessoas depois vão lá me procurar Sampaio Cogito. Isso, Sampaio Cogito. Uma poesia belíssima do grande poeta Emílio de Menezes, Noite de Insônia. Este leito que é o meu, que é o teu,
que é o nosso leito, onde esse grande amor floriu, sincero e justo, e unimos, ambos nós, o peito contra o peito, ambos cheios de anelo e ambos cheios de susto. Este leito que aí está revolto assim, desfeito, onde humilde beijei teus pés, as mãos, o busto, na ausência do teu corpo a que ele estava afeito, mudou-se para mim num leito de procusto. Louco e só, desvairado, a noite vai sem termo, e estendendo lá fora as sombras augurais, envolve a natureza e penetra o meu ermo. E mal julgas, talvez, quando acaso te vais, quando me punge e corta o coração enfermo, este terrível temor de que não voltes mais. Muito obrigado, professor Sampaio, muito obrigado ao telespectador da TV Barretos e até o próximo programa, se Deus quiser. Apoio Cultural. Santa Casa Saúde. Seu bem-estar em todos os nossos planos. Alto Posto Berrandão, 24 horas com você.